Pois é, enquanto a Carol curte um merecido descanso, quem está com a gente hoje aqui é a Mauricele Teles, ela que é consultora de gestão de pessoas na Rev Gestão de Pessoas e traz um tema muito importante para a gente refletir hoje, que é justamente o equilíbrio e a saúde mental no ambiente de trabalho. Mauricele, bom dia, bem-vinda, parabéns pela estreia aqui com a gente. Bom dia, obrigada. O que a gente pode falar sobre isso? A gente está num mês que lembra justamente a importância da saúde mental e considerando que as pessoas passam boa parte da vida no trabalho, às vezes mais tempo no trabalho do que com a família, e que hoje em dia a gente tem um apelo muito forte para conversar sobre a saúde mental, que é ótimo. O que a gente pode refletir? Então, a gente está no Janeiro Branco, é um mês dedicado à consciência mesmo em relação a todas as questões de saúde mental. A gente sabe que existe historicamente um preconceito muito tabu em relação a essa questão e a gente realmente precisa conversar sobre. Durante muito tempo essa pauta não foi tão falada, principalmente dentro das empresas, mas durante a pandemia não tinha mais como não falar, né? A gente teve um boom aí nos casos de pessoas afastadas por questões relacionadas à saúde mental. Muitas pessoas afastadas e as empresas começaram a perceber que elas tinham que fazer alguma coisa, né? Começaram a investir em programas de qualidade de vida, colocar psicólogos para fazerem os acompanhamentos ou fazer contratação de empresas que oferecem o serviço de terapia para os colaboradores. A OMS publicou em 2022 um estudo falando que praticamente 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem de doenças mentais, de questões relacionadas, né, à saúde mental. E realmente é um assunto que não dá para ignorar, né? Durante a pandemia, as pessoas tiveram que fazer a administração da casa, dos filhos, aula online, o trabalho, porque as metas continuavam lá, né? A cobrança continuava muito intensa. Às vezes até aumentada, né, mãe? Às vezes até aumentada. As pessoas começaram a trabalhar em casa e perderam um pouco essa noção do tempo dedicado ao trabalho, né? Então, elas acordavam, já iam para o escritório, montado em casa, improvisado, e ficavam até altas horas da noite, né? Até hoje, a gente escuta relatos de pessoas que estão em casa 10 horas da noite e o telefone toca, o WhatsApp é uma ferramenta hoje em dia que invadiu o nosso trabalho e a nossa casa. Então, manter esse equilíbrio hoje em dia está muito complicado e realmente é necessário, porque senão você vai chegar num nível de estresse, de ansiedade, que realmente vai ficar muito difícil administrar sozinho. Mauricele, eu queria também dizer ao nosso ouvinte que se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário sobre essa nossa entrevista do Empreende Brasília de hoje, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 61981484631. Eu imagino que até pouco tempo atrás os RHs só se preocupavam majoritariamente com contratações, demissões, né? E hoje o RH tem que ouvir quase que constantemente histórias e casos de colaboradores das empresas com problemas de saúde mental. E muitos gestores ainda encaram isso como frescura, Mauricele, como mimimi, assim, não pode chorar no ambiente de trabalho, não venha trazer seus problemas pessoais para mim, me entregue o resultado e toca a vida. Ainda hoje a gente vê muitos posicionamentos assim, mas graças a Deus está mudando. Está mudando. Né? A gente vem de uma cultura em que as pessoas foram educadas para deixar os seus problemas em casa. Então, você chega no trabalho, aqui você é uma outra pessoa. E a gente está percebendo que não é assim. Não é tão simples Não isso, é tão né? simples. Somos seres únicos. Se minha filha está doente em casa, eu vou chegar no trabalho, eu vou trabalhar, óbvio, mas a minha cabeça também vai estar lá. Eu vou querer ligar para casa de vez em quando para saber se está tudo bem. Então, os gestores começaram a se dar conta de que para obter resultados melhores nas empresas, eles precisam reconhecer que os funcionários, os colaboradores são únicos. E reconhecer também essas fragilidades. O que é muito bom. Eu espero que cada dia mais empresas assim e gestores assim apareçam, mas a gente ainda tem gestores
que ainda fazem gestão à moda antiga. Então, ainda é mimimi falar sobre esse assunto, não pode chorar no ambiente de trabalho. Eu conheci uma pessoa que ela recebeu uma suspensão porque chorou depois de receber algumas críticas bem pesadas do gestor. Então, são práticas que a gente não pode mais permitir. Se as paredes dos banheiros, das repartições falassem, né, Maurikelli? Imagina, né? E aí o papel do RH, ele tem sido cada vez mais necessário, né? Não existe mais aquela visão de que o RH é somente o departamento pessoal que faz a contratação. Hoje é necessário fazer realmente a gestão dessas pessoas, orientar os gestores, olhar para cada pessoa do time para identificar quem é essa pessoa, o que ela está passando, se ela precisa de algum tipo de ajuda ou não. A gente precisa evoluir em relação à gestão. Bom, e qual que é a orientação que a gente pode dar? Acho que são dois vieses, né? O ponto de vista e a orientação talvez para o gestor e para o funcionário, né? Falando do caso do funcionário, por exemplo. Como que você lida, né? Num ambiente de trabalho, muitas vezes com um gestor que age à moda antiga ou que não tem esse tratamento mais humanizado, porque é o seu chefe, né? E muitas vezes você não pode bater, ou entende que não pode bater de frente com ele. Não quer se expor demais, né? Ou não quer pular e procurar um RH, talvez porque sofreu algum tipo de assédio moral ou está sentindo muita pressão, mas vai pular o gestor e como é que isso vai ser encarado aqui dentro da empresa. Muitas vezes tem aquele gestor também que é até muito legal, mas que em muitos casos não respeita o seu horário de trabalho no sentido de mensagens de madrugada, por exemplo. Como que lida? Porque eu entendo que muitas vezes para o funcionário deve ser um desafio entender, né? O que fazer para não me expor, para ser profissional, para entender, enfim. E eu digo que este é um sofrimento real que as pessoas passam no dia a dia, né? Então, tem o receio de perder o emprego e passar por uma situação delicada em casa, né? Muitas vezes é arrimo de família, precisa, mas sempre existe uma forma de se fazer. Então, Carol já esteve aqui falando sobre autoconhecimento, né? Que é um tema que perpassa por todos os âmbitos da nossa vida, né? Em casa, nos relacionamentos, com os amigos, no trabalho. E é muito importante para este momento. Então, ter um autoconhecimento e um autocontrole. A gente vai falar depois sobre inteligência emocional, que vai ser super importante para lidar com essas questões, né? Legal. Então, estou sendo assediada pelo meu chefe. Às vezes, esse gestor, ele não identifica aquele comportamento como sendo assedioso, né? E ele precisa se dar conta disso, ele precisa ser informado. Às vezes está repetindo um padrão exatamente. Que é dele ou que ele recebeu também ao longo da vida toda. Eu já recebi um gestor que virou para mim e falou: Kelly, uma pessoa da minha equipe disse que eu estou assediando, mas eu preciso saber se o que eu estou fazendo é assédio ou não, porque para mim não é. E aí ela me relatou o caso e eu falei: então, isso é assédio e você precisa mudar urgentemente. Essa postura não é permitida, mas houve uma abertura desse gestor para feedback, que muitas vezes, quando chega no RH, é porque a situação já está muito crítica, já extrapolou todos os limites, né? Então, a primeira sugestão é que você procure o seu gestor para conversar. E falar, e aí existem técnicas para fazer isso, de comunicação não violenta, por exemplo, onde você coloca o sentimento. Olha, quando você trouxe aquela informação e falou desta forma, eu me senti agredida, eu me senti chateada. Eu gostaria de pedir para que da próxima vez você não falasse dessa forma. E você começa a fazer os alinhamentos. Se não funcionar, você precisa procurar o RH da sua empresa para pedir apoio, para pedir ajuda. Porque o RH ele tem condições, sim, de fazer uma intervenção junto a esse gestor para que este comportamento não volte a se repetir. Mas é importante, sim, falar, se posicionar e deixar claro que aquele comportamento ele não vai ser admitido. Legal. A gente falou de, às vezes, não fazer esse esforço de não levar o problema pessoal para o trabalho, mas o contrário é a mesma coisa. A gente também chega em casa, a gente leva os problemas do trabalho para casa, né? É um caminho aí de duas vias. Agora, como também encontrar o equilíbrio de fazer com que o meu problema pessoal, que é real, eu estou ali com um problema, com algum transtorno,
com a minha saúde mental debilitada, mas que isso não me paralise por completo, assim. Se eu ficar em casa também e dizer, olha, não vou trabalhar hoje, não vou trabalhar amanhã, não vou trabalhar depois de amanhã, eu vou comprometer a minha carreira, meu trabalho, vou precisar continuar trabalhando. Ao mesmo tempo também não é engole o choro e vai trabalhar, esquece tudo. Não é fácil essa equação, né, Maurikelly? Não, não é fácil. E o tema da campanha do Janeiro Branco deste ano é justamente o equilíbrio, né? Como encontrar o equilíbrio em meio a tantas questões. E a gente precisa ter uma válvula de escape, né? A gente precisa ter um momento para a gente, para desligar desses acontecimentos do trabalho, chegar em casa, ter a oportunidade de conviver bem com a família, porque também, às vezes, a gente passa um dia tão estressante no trabalho que quando chega em casa, o marido fala alguma coisa, a esposa fala e você está reativo, né? O filho vem brincar, não, sai daqui. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, dedicar um tempo para si, para respirar, para se desligar do que aconteceu, ter atividades prazerosas, um hobby. Tem gente que chega em casa e precisa de meia hora na frente da TV para desligar, se reconectar e poder ir para o convívio da família. Mas atividade física é fundamental. Legal. E aí muitas pessoas, quando estão com casos mais intensos de depressão, não têm vontade, mas é necessário fazer porque libera uma série de neurotransmissores que são importantes. Ter uma boa alimentação, a alimentação também tem uma interferência enorme na forma como a gente reage, né? Ajuda a controlar a ansiedade ou aumentar a ansiedade, quadros de depressão. Conversar com os amigos, ter atividades sociais é super importante e, se ainda assim sentir que não está dando conta, é necessário procurar ajuda especializada. E aí tem o psicólogo e o psiquiatra. A gente sabe que tem um tabu muito grande ainda em relação a psiquiatra. Só vai ao psiquiatra quem é louco e não é nada disso, né? O psiquiatra ajuda a gente a se manter no equilíbrio, porque às vezes só a terapia, só o exercício não serão suficientes. Legal, legal. 8h30. Essa foi a Maurikelly Telles, consultora da Rev Gestão de Pessoas, estreando com a gente aqui hoje no quadro Empreende Brasília. Muito bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer. Até a semana que vem. Até. Tá aí, esse foi o Empreende Brasília.